A única coisa que me veio à cabeça, porque eu realmente não gosto de categorias, mas a única coisa que consegui pensar é inspirador. Acho que música feita com o coração se encaixa nessa categoria. Um complexo branco reluzente fica nos campos planos de Chanhassen, Minnesota. Por fora, poderia quase passar por uma sede corporativa, quadrada e silenciosa, mas por dentro era parte fortaleza, parte catedral de gravação. Paisley Park se estendia por 6.500 metros quadrados, com 4 estúdios de gravação, um palco de 1.250 metros quadrados e um cofre projetado não para guardar dinheiro, mas sim milhares de horas de músicas inéditas. Custou cerca de 10 milhões de dólares e foi inaugurado em setembro de 1987. Os corredores brancos e lavanda tinham salas ocultas, levando a suítes de edição, estacionamento subterrâneo e um palco enorme capaz de engolir um estúdio de Hollywood. Não era só uma casa, mas um palácio feito para o som. E ainda assim, em seu design estava o paradoxo de príncipe. Um espaço grande demais para um homem só, mas privado demais para ser de qualquer outra pessoa. Foi construída para manter o mundo fora e também atraí-lo para dentro. Esse contraste fica ainda mais evidente quando você lembra de onde ele veio. Príncipe Rogers Nelson cresceu em uma casa modesta em Minneapolis, filho do pianista de jazz John L. Nelson e da cantora Maddie Shaw, cujo casamento se desfez em 1966. Os apartamentos na 5ª Avenida Sul ou na 8ª Avenida Norte eram um mundo à parte. Dos estúdios espelhados e palcos iluminados de roxo, dos quartos compartilhados aos acres de espaço de estúdio, o salto parece quase absurdo, mas o absurdo fazia parte da ideia. O império das propriedades ia além de Minnesota. Em Beverly Hills, ele ficou infame como um inquilino perpétuo. Certa vez, ele alugou a casa de Carlos Boozer por $70 mil mensais e redecorou tudo, trocando os carpetes por roxos e projetando seu símbolo nas paredes. Boozer ficou furioso até que Prince lhe deu um cheque de $95 mil por mês, acalmando a rebelião com dinheiro em outra temporada. Ele alugou uma mansão toscana de 2.500 metros quadrados na 77 Beverly Park Lane, gastando quase $20 mil por mês só para morar lá. Mesmo com toda a grandiosidade de Beverly Hills, ele nunca parecia se acomodar. Os jornais de Los Angeles o chamavam de inquilino perpétuo, um nômade no topo nunca realmente tendo uma casa nas colinas. A ironia é cortante. O garoto, que antes havia pulado entre casas e apartamentos dos pais, ainda resistia à permanência, mesmo quando a permanência estava disponível. Em pedra e estuque, por $20 mil por mês ele comprava quando isso carregava simbolismo. Em 2015, ele comprou a pequena casa de 130 metros quadrados, usada em Purple Rain, pagando $117 mil em dinheiro. Uma estrutura modesta, pouco maior que suas garagens em Beverly Hills, virou um troféu de legado. De uma mansão nas Ilhas Turcas e Caicos, com 10 quartos e 495 metros de frente para o mar, até uma casa em Minneapolis famosa no cinema. A extensão dos bens revela escala e sentimento. A entrada roxa no Caribe e a modesta casa de madeira em Minnesota serviam como extremos de seu império. Não eram só casas, a garagem virou extensão dessas contradições. O inventário de bens listava 18 veículos, variando entre luxo e nostalgia. Um Buick Wildcat, 1964, estava lá. Ao lado de um Bentley, 2006, havia um Plymouth Prowler, 1999, um Ford Thunderbird, 1993, um BMW Z3, 1996, um Lincoln MKT, 2011. Até uma limusine Cadillac 1985 e um ônibus de turismo Provost estavam em seu nome. Talvez as mais icônicas fossem as motocicletas, uma moto personalizada de Purple Rain, outra de Graffiti Bridge e uma Honda que nunca ganhou destaque. Juntos, transformaram a garagem em um museu de velocidade e estilo. O contraste é inevitável. Príncipe cresceu em uma casa sem riqueza, seus pais se divorciaram, não há registro de carros chamativos na garagem. Anos depois, suas chaves abriram Bentleys e BMWs, indo de nenhum carro a uma garagem digna de concessionária.
Os veículos representavam mais do que vaidade, eram instrumentos de liberdade. O ônibus Provost sugere o esforço das turnês, a estrada interminável que construiu seu império noite após noite. A limusine Cadillac, por outro lado, conta uma história de excessos, mesmo dentro da sua garagem. Você sente a oscilação entre o cavalo de batalha e o trono? Essa oscilação encontrou sua expressão mais poderosa no palco. Numa noite em Miami, fevereiro de 2007, a chuva caía forte sobre o estádio Dolphin. Era o Super Bowl. X-Lin e Prince entraram em uma das transmissões de televisão mais assistidas do mundo, com uma guitarra pendurada no ombro por 12 minutos. Ele se apresentou sob uma tempestade e encerrou com Purple Rain, enquanto relâmpagos cruzavam o céu. A água escorria pelos cabos da guitarra e amplificadores que podiam causar curto ou escorregar. Ele usou a tempestade como parte do espetáculo, integrando o clima à apresentação. Para um garoto que já tinha batalhado em clubes de Minneapolis, a dimensão era quase incompreensível. Em 1984, ele fez história ao ser o primeiro artista com filme, álbum e single no topo ao mesmo tempo. Purple Rain e When Doves Cry. O auge, 74 mil fãs no estádio e 93 milhões assistindo em casa. O próprio céu, um cúmplice, é o tipo de espetáculo que está no coração da lenda de Príncipe, uma apresentação impossível de ensaiar, impossível de repetir. Um momento admirado que segue nos melhores lances e debates do intervalo. Mesmo com o sucesso, as feridas persistentes não evitaram as dificuldades futuras. Príncipe não era só artista, né? Era estrategista. Em 2004, Príncipe foi o músico mais bem pago do mundo, ganhando cerca de 565 milhões de dólares com a turnê Musicology. Mas ele moldou os negócios tanto quanto a guitarra. Cada ingresso de show vinha com uma cópia do álbum, aumentando as vendas e garantindo que os fãs levassem mais que um canhoto. A tática atraiu críticas da indústria por distorcer as regras tradicionais das paradas. Funcionou. Ele liderou as paradas, lotou estádios e ganhou dinheiro, mas cada vitória gerou reações negativas. Há muito resistir às normas da indústria. No estúdio, ele costumava tocar quase todos os instrumentos sozinho e não abria mão do controle criativo. Ele deu entrevistas zombando de perguntas sobre a família e dizia: "Não vivo no passado nem na morte." Os herdeiros cancelaram um documentário da Netflix, alegando deturpação e falta de consentimento. A postura sempre foi a mesma. Se não fosse a visão dele, não era para ser tamanha teimosia. A independência teve um preço. Seus herdeiros viraram campo de batalha. O executor avaliou em 82 milhões de dólares os 163. Após 6 anos, a disputa terminou em 156,4 milhões de dólares. O dinheiro era real, assim como os custos. A disputa custou caro, com despesas judiciais e administrativas drenando milhões da fortuna. A cada palácio construído, o valor de outro ia para os advogados. Comparar esses números com os bens deixados após a morte é impressionante. Só as propriedades dele em Minnesota foram avaliadas em 254 milhões de dólares. O espólio incluiu 67 barras de ouro, avaliadas em mais de 836 mil dólares. Os violões chegavam a centenas, incluindo suas guitarras personalizadas Cloud e os Love Symbol Axis. H.S. Anderson Mad Cat, uma de suas favoritas, acompanhou-o por décadas de shows. Outra, uma Vox HDC 77 com acabamento Blackburst e marfim branco, apareceu em seus últimos anos. Instrumentos e casas, carros e ouro, tudo empilhado no inventário, mas o maior valor estava no cofre. Milhares de faixas inéditas, fitas master e gravações ao vivo. E aqui novamente vem a ironia. Príncipe construiu um cofre projetado para preservar música por séculos, mas não deixou a preservação mais simples de todas: um testamento. As músicas permanecem, as guitarras continuam, mas o controle escapou. Empresas como a Primary Wave compraram quase metade da herança de irmãos que quiseram vender. Tribunais e advogados corporativos tornaram-se tão parte da história dele quanto os acordes e refrões, mas mesmo nisso suas contradições brilham. Ele gastou milhões com aluguéis temporários enquanto comprava casas pequenas para preservar o legado. Ele lotava garagens com Bentleys e Buicks antigos, mas usava ônibus para as turnês.
Ele virou o músico mais bem pago do mundo, mas deixou brigas judiciais que drenaram milhões. Ele fez um palácio para o som que se tornou museu sem ele. E a provocação que permanece. Se o cofre guarda milhares de músicas, quanto mais da vida de príncipe ainda está esperando para ser ouvido. Na propriedade, inventário, contradições aumentaram. 67 barras de ouro no valor de mais de $80 mil foram listadas, junto com um Plymouth Prowler, uma limusine Cadillac e até mesmo o ônibus de turnê do Provost, que uma vez o levou de cidade em cidade. 12 propriedades em Minnesota valiam juntas mais de $25 milhões. Atrás de portas de aço estava o cofre com as fitas inéditas. Tão vasto e misterioso que ninguém conseguia estimar seu valor, esse cofre virou uma lenda. Enterrado em Paisley Park, ele mantinha horas de shows, demos e gravações master. Após sua morte, o material foi transferido para Los Angeles para preservação em ambiente climatizado. A ironia era evidente. Construiu uma fortaleza para proteger seu trabalho, mas nem Paisley Park pôde salvá-lo para sempre. O segredo sempre esteve no seu plano. Ele enfrentou gravadoras, escreveu escravo no rosto e trocou o nome por um símbolo. Ele raramente dava entrevistas e disse certa vez a Rolling Stone: "Eu não vivo. No passado, até as cinzas dele fizeram parte dessa história, colocadas em urna personalizada de Paisley Park, exibida no átrio antes de serem levadas ao cofre." As contradições também existiam em suas casas. Ele já morou em uma mansão de 1.300 metros quadrados no Bridle Path, Toronto, durante seu casamento com Manuela Testellini. Ele comprou a pequena casa de Minneapolis do filme Purple Rain por $117 mil em dinheiro. Ele decorou uma propriedade no Caribe com detalhes roxos e vista para o mar. Vendeu-a por $108 milhões, mas continuou alugando. Palácios em Beverly Hills por $20 mil por mês. Cenários de palco mais do que casas. O mesmo atrito moldou sua vida pessoal. Ele se casou com Mate Garcia em 1996, mas o filho deles morreu uma semana após nascer. Ele se casou novamente em 2001, mas o casamento terminou em 2006 sem filhos sobreviventes. O tribunal nomeou os 6 irmãos como herdeiros, mas 3 venderam suas partes para a Primary Wave, que passou a controlar quase metade do espólio. O Império Roxo foi repartido entre a família e administradores corporativos, mantendo as disputas. Em 2024, um tribunal de Delaware decidiu que certos herdeiros não poderiam tirar os assessores escolhidos da administração do espólio. A disputa judicial durou 6 anos, até a avaliação final ser fixada em $1,564 milhão. Enquanto isso, dezenas de milhões foram drenados em custos administrativos e jurídicos. O homem que em vida dominou a indústria foi por ela limitado na morte, mas a arte seguiu se destacando. Príncipe não era só cantor ou guitarrista, mas frequentemente uma banda de um homem só. Em muitos álbuns ele tocava quase todos os instrumentos sozinho. Ele tinha mais de 100 guitarras, da H.S. Anderson Mad Cat, que usou por décadas as Cloud em tons pastéis e os reluzentes modelos Vox que preferia. Depois, ele ensinou à banda que os solos deviam ser escritos e memorizados, não improvisados. Então, no palco, ele contorcia o rosto, arrancando eletricidade das cordas como se cada nota fosse totalmente nova. Essa tensão, disciplina oculta como abandono, tornava seus shows inesquecíveis. A apresentação no Super Bowl em 2007 se tornou folclore, reprisada em melhores momentos e debatida como o maior show do intervalo da história. 12 minutos na chuva virou mais que um show, tornou-se parte da memória cultural. Agora vivendo tanto online quanto na lembrança, até o próprio Paisley Park se tornou parte desse espetáculo. O complexo de $10 milhões que antes o isolava agora é um museu. Inaugurado em 2016, mantém estúdios preservados, cofre visível e corredores brancos ecoando apenas os passos dos visitantes. Para alguns, o prédio parece vazio e silencioso sem ele. Para outros, é o mais próximo de estar na imaginação dele. Esse pode ser o paradoxo da história do seu estilo de vida. Príncipe gastou com shows, Bentleys Beverly Hills, aluguéis, retiros no Caribe, guitarras. Mas seu verdadeiro império era o som intangível, o mito, a privacidade.
Sua fortuna milionária foi perdida com inventário, advogados e impostos. Casas vendidas, carros catalogados, urna exposta, mas a música segue se libertando. A cada ano, desde sua morte, o cofre revelou novos álbuns e edições de luxo de clássicos que a Sony e a Rhino lançaram sob acordos de distribuição corporativa. O que ele antes escondia agora circula de formas que jamais permitiria. Então, o que isso deixa para trás? Um garoto em Minneapolis, mudando-se entre pequenos apartamentos após o divórcio dos pais. Homem alugava castelos em Beverly Hills. Por $20.000 ao mês, comprava imóveis no Caribe com entradas roxas. Acumulava barras de ouro e mantinha um cofre de músicas. Ninguém poderia contar uma vida marcada por contradições, por vitórias que se transformaram em feridas, por permanências que se mostraram impermanentes. O príncipe não deixou testamento, mas uma lição. O controle constrói impérios, mas pode sumir de repente com a morte. O que resta é a música e a imagem de um homem parado na chuva. A guitarra criou sua tempestade, cedendo às suas mãos.